Então, pessoal, olha bem, nós vamos fazer aquele resumo, né? E após o resumo, vocês vão lá e fazem as atividades. Resumo é só para você relembrar mesmo a nossa aula. Vamos lá, então? O resumo de hoje. Então Parte aí, dois da força eletromotriz, né? Continuando, como sempre, né? Parte 1, parte 2, parte 50. Até 8, 12. Fé induzida em barras em movimento. Vimos aqui partículas e depois a barra, que ela é constituída de milhares de partículas. Podemos calcular a quantidade de fém, força eletromotriz, gerada pela barra em movimento. Analisando mais detalhadamente o que acontece com um dos portadores de carga no interior da barra. Então, olha só, se você analisar, né, o que acontece com um portador, você vai saber com todos, porque toda a barra está se movendo na mesma direção e mesmo sentido. Então, fé induzida em uma barra. Como ela é calculada, eu tenho que saber velocidade, eu tenho que saber a distância e eu tenho que saber a intensidade do campo magnético uniforme que a barra vai ser imersa, né, colocada dentro dele. À medida que a barra se desloca, a força magnética se manifesta... Opa, aí não dá, né? Vermelho com vermelho é complicado. A força magnética se manifesta empurrando os portadores de carga, elétrons livres, para a extremidade da barra, polarizando, fazendo ela parecer uma pilha. Ao mesmo tempo em que se inicia a separação das cargas, um campo elétrico se estabelece no interior da barra, originando uma força, agora de origem elétrica. E toma muito cuidado quando fala magnética e quando fala elétrica. É diferenciado aí. Sobre os portadores de carga, que tendem a equilibrar a força magnética. Dessa maneira, no equilíbrio, as intensidades das forças são iguais. E aí podemos relacionar força elétrica... Lei de Newton, né? Lei de ação e reação. Exatamente, exatamente. Olha aí, ó, o movimento é aqui, mas lembrando que essa carga é negativa. Então é o contrário do empurrão. Vai surgir aqui, devido ao movimento, né, que está representado uma força magnética. Lógico, o empurrão ele vai configurar para baixo, né? Mas aí tem que ser a força magnética para cima, porque é o contrário, é uma carga negativa. E o que acontece? A separação das cargas, polarizando e equilibrando a força magnética com a força elétrica. Como o Tess falou muito bem aí, é a terceira lei de Newton. Bom, o canhão de Gauss é um canhão, ou, no caso, né? O canhão de gás é o canhão eletromagnético, deixa eu mudar por aqui. É um tipo de acelerador de projétil que consiste em uma ou mais espiras usadas como eletroímãs na configuração de um motor linear de indução que acelera no caso, um projétil ferromagnético ou condutor em altas velocidades. Aí, ó. Aí você pode pensar, para que fazer um canhão desse, né? Qual seria a diferença, né, professor? O normal da maioria das armas é pólvora, explosão. Ali o que acontece? Uma expansão muito rápido e ela empurra o projétil. Só que tem uma diferença entre os dois. Na primeira, você vai ter um barulho muito alto pela explosão. Na segunda, não. Você vai ter o quê? Vai ter o barulho dela passando, do projétil. O canhão de Gauss não foi feito como arma. Isso. A ideia desde o início é um canhão, porque lançava um projétil, desde o início com a intenção de estudar aceleradores. E hoje nós temos aceleradores de partículas, né? Acelerador de partículas. De carga nesse cargo. E aí nós temos aceleradores de partículas. Teve alguns trens que davam para acelerar ele até aberto de sabão, só que agora tem os maglevs, né? Que aí já é os... como é que se fala? Ultra rápido, né? Só que aí já não é mais exatamente só com a questão do magnetismo, tem a ver também com os supercondutores. Isso. Então aí já é a flutuação quântica, né? Mas é bem interessante você ter um objeto, por exemplo, uma bicicleta elétrica praticamente não faz barulho, só se ela estiver muito velha, né? Estiver toda acabada. Mas o que acontece? Ela novinha numa rua plana, você não escuta. Tem até o perigo, né? Que alguns objetos elétricos eles têm que ter um emissor de som para saber que está se aproximando. Tudo bem? Então, beleza, buzina, vamos lá? Pega a buzina. Olha aí. Pom, pom.
Vão lá, façam as atividades e já nós voltamos. Tirando dúvidas, né? Será? Eu acho que só mesmo confirmar, né, a resposta dos alunos. Olha, isso que é confiança. Eu também tenho a mesma. Acho que realmente nem precisa. Vamos deixar para lá isso, então? Vamos nada, né? Vamos lá, então. Começando aí a revisão, né, tirando as dúvidas. Então, primeira questão. A primeira questão, ela fala o seguinte: a turbina movimentada pela água está acoplada a um gerador elétrico. Então, olha aí, já falamos muito aqui, né, disso, né, Dessa? A figura que representa corretamente o sentido da corrente convencional I, num segmento de condutor que se desloca com velocidade V, numa região de campo magnético uniforme B, E. Então, aí, qual das opções, né? E ela está falando que representa a corrente convencional. Então, o que eu entendo? Que é o movimento das partículas positivas. Tem que usar a regrinha aí, né? Está mostrando a corrente, o V, não é isso? Está representado, mas qual delas está correto? Em qual das... Usando a mão, você vai dizer qual que vai bater, né? O V, o B e o I, né? A corrente convencional realmente vai estar em qual direção? Façam aí direitinho, façam a representação. Às vezes até fica de cabeça para baixo, mas consegue, né? Então, aí, todos os casos, né? Força magnética é importante, encontrar a força magnética, né? Sim, para saber o movimento, né? Para onde essas partículas vão se mover, né? Então, dentre essas, qual seria? Aqui. A letra A, né? Na hora que ele fizer, poxa, mas a primeira, você acha que não é? Aí ele vai testar todas, né? Mas assim que ele for testando, ele vai perceber que não vai dar certo. Algumas aí nem tem condições, né? Porque, por exemplo, na D, o campo e a velocidade da barra, a velocidade não, o movimento... Paralela, né? Vamos falar assim, o movimento, né? A velocidade só para dizer que está se movendo. O movimento dela é paralelo. Em mesma direção, né? Em mesmo sentido. Só que a letra E também é paralela, só que sentido oposto. Então, ele já elimina as duas. Isso. O que acontece? Na C, se você observar, está saindo, só que aí a direção do empurrão seria para baixo, né? Aí a direção do empurrão seria o movimento das partículas positivas. Então, elas teriam que estar, a corrente teria que estar direcionada para baixo, porque é corrente convencional. E nesse caso aí é errada porque ela é para cima. Então, pessoal, toda vez, dá uma olhadinha aqui, toda vez que vocês forem fazer, não tem medo, pega ali direitinho a mão direita. Aí você viu lá o que estava dizendo, que estava na direção entrando e o movimento da velocidade lá estava no caso, da esquerda para a direita. Então, você vai fazer esse movimento. Então, olha só o empurrão. Ah, mas você fala, mas quem se movimenta é o elétron. Lembrando que o empurrão é uma partícula positiva. E na corrente convencional, as partículas é como se movimentassem as partículas positivas, que a gente sabe que não ocorre. Agora, se ele falasse a corrente real, aí você não poderia marcar. Qual seria a resposta correta? Vamos voltar lá? Se fosse a corrente convencional, a real, a resposta certa seria a letra B, né, Dessa? Por quê? Isso aí. Seria real. Aí você estaria fazendo a direção da corrente real. Se pedisse, eu só estou dando um exemplo. Que aí eu posso ter a mesma questão e mudar a resposta mudando um dado da questão, né? Corrente convencional para corrente real. Então, beleza, vamos lá para a nossa segunda questão. ITA, né? São Paulo. ITA, isso aí é... Quando uma barra... Instituto Tecnológico Aeronáutico. Pessoal, olha a questão. Eita! Quando uma barra metálica se desloca num campo magnético, sabe que seus elétrons se movem para uma das extremidades, provocando entre elas uma polarização elétrica. Desse modo, é criado um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial entre as extremidades da barra. Considerando, no caso, né, considere uma barra metálica descarregada de 2 metros de comprimento
que se desloca com velocidade constante de 342 km por hora. Num plano horizontal, próximo à superfície da Terra. Beleza, olha só. Analisem aí. O comprimento da barra é 2 metros. A velocidade é 342 km por hora. Vamos para a pergunta, né? Isso. Então, sendo criada uma diferença de potencial, DDP, de 8 vezes 10 a menos 3 volts, entre as extremidades da barra, o valor do componente vertical do campo de indução magnética terrestre nesse local é de... Então, vamos ver aí. Primeiro, usando a equação, né? Velocidade, distância e campo. Está dizendo que a FEM, né? Essa FEM utilizada, ó, diferença de potencial, é 8 vezes 10 a menos 3. Aí, professor, mas por que apareceu 95 se não tinha isso lá atrás? Só olhar o 34, slide 34, olha aí. 342 eu vou fazer o quê? Dividir por 3,6. 3,6, né? A gente encontra 95. Isso. Só para saber, mas não tinha 95, de onde apareceu, o que aconteceu? Tá aí. Dividiu 342 km por hora por 3,6, 95 metros por segundo. 2 é o comprimento, né, da barra, é isso? Justamente. Dá uma olhadinha lá, só para confirmar, mas acho que é isso mesmo. 2 é o comprimento, exatamente, 2 metros, perfeito. E aí só multiplicar mesmo. Multiplica 95 por 2, 190, passa dividindo, porque está multiplicando o B, e eu acho aí, através da divisão, acho o resultado. 4,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pronto. Letra D. Mais uma vez aí que aparece. Mais um. Opa. Aí aparece. Quer não. Quer não, tá bravo. Então tá aí, ó, 4,2 vezes 10 a menos 5. A única diferença aí que o aluno poderia não ter entendido é o 95, né? Mas agora entendeu. Justamente, que divide por 3,6, né? Voltando aqui de novo, só para não esquecer. Aqui está 342. Pode colocar aqui embaixo, né? 342 dividido 3,6. 95. Posso colocar 95, professor? Só 95 não. Metros por segundo. Aí sim, hein? Olha aí. Letra bonita dessa tem que fazer um MUS. Então, simples, né? Isso. E chegou no resultado. Tranquilo aí. Bom, nossa questão de Enem, então. Vamos lá pro Enem. Questão do Enem. Se liga no Enem. Uma espira em forma de U está ligada a um condutor móvel AB. Olha só. O conjunto é submetido a um campo de indução magnética de 7 Tesla, perpendicular ao plano do papel. Olha só. Perpendicular ao plano do papel. Qual seria esse papel? É a TV, tá? Perpendicular ao plano da TV. E orientado para dentro dele. Tá? Entrando. Beleza. A largura da espira é 2 centímetros. Então, olha só. 2 centímetros. Aí você, olha, determine a força eletromotriz induzida e o sentido convencional da corrente. Ó, de novo, convencional. Sabendo que a velocidade de A, B é 20 centímetros por segundo. Será que a gente vai transformar algumas coisas aí? Eu acho, né? Com certeza. Temos dados aí que tem que ser transformados. Centímetros em metros. Somente centímetro, tá? Porque C é 10 a menos 2. Aí você só volta 2 vírgulas. Simples assim. Divide por 100. Pode ser também, sem problema nenhum. Eu acho mais fácil voltar vírgula, né, Dessa? Se fosse quilômetros por hora, aquela outra lá, Aí fosse sim. 50 quilômetros por segundo. Aí você só colocava 50 mil Que o K é 1000, né? por segundo. Então, como não é quilômetro por hora, aí que teve que vir o 3,6. Ou coloca 10 elevado a 3, dá para representar com potencial. Só que nesse aqui já estava por segundo. Não, aí...
O segundo já apareceu, então só o centímetro que foi feito. Lembrando que a letra C representa 10 a menos 2, né? Ela representa centímetro. Justamente. 100 vezes você divide o metro e dá centímetro. Então a equação, velocidade, comprimento e campo O magnético. comprimento dela é a prova de distância entre os dois pontos, né? Sim. AB, né? Isso. Então 0,02 vezes 7. Aí você... 4, 7, 28, né? Isso. Aqui você poderia... Tem um tempinho aqui, só dar uma observada. Volta uma aí, professor. Você poderia fazer o seguinte. Ó, 2 vezes 10 a menos 1, porque foi para frente, vezes 2 vezes 10. Aí você conta duas vezes. 10 a menos 2 vezes 7. Por quê? Quase não saiu 7. Você pega 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28, certo? Vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Menos 1, menos 3. Beleza? Aí eu posso transformar em quê? Notação científica. Reduzo 1, somo aqui, né? Então vai ficar 10 a menos 2. 2,8 vezes 10 a menos 2 volts, né? Vocês vão ver que nós vamos fazer de forma diferente e chegar no mesmo resultado. Justamente. Só que aí, olha a facilidade de trabalhar com 2, 2, ao invés de 0,2, 0,02 e potência de 10. Vou apagar aqui. Isso aqui eu só estou mostrando como eu faria essa conta. Mais rápido. Não gosto de trabalhar, o professor desse tem a cabeça melhor para fazer número com... conta com número... as casas, tem 3 casas. Isso, olha aí. 28, não daria 3 casas. Já? Aí o que acontece? Aí não, vai fazer normalmente, vai dar 0,028 volts, transformando... Mesma coisa. Exatamente. 2,8 vezes 10 a menos 2 volts. Mas aí é uma pergunta, né? Como o fluxo através da espira está aumentando, o fluxo induzido deve se opor a esse aumento. E o campo magnético induzido deve estar saindo do papel. O campo induzido, né? Usando a regra da mão direita, com B saindo do papel, a corrente elétrica induzida será no sentido anti-horário. Então aí é porque lá era formato de U, né? Isso. Então por isso que fala aí que é essa questão. Então aí, tranquilo. Muito bem. Mas temos aí... Um material complementar, justamente o que eu falei do Manual do Mundo já antes. É muito bom esse site Manual do Mundo. É bem confiável, né? O cara... ótimo. Então, como fazer um canhão magnético caseiro, né? Aquele de baixo, aquela figura de baixo. Sim. Lá, né? Mais ou menos. Caseiro nem 100%, não é 100%, aí tem que ter o neodímio, né? Justamente. Não é o diadamante, igual o professor Mac falou. Fazer em casa, o canhão de corda é feito em laboratório. Isso. Ímã de neodímio. Então, pessoal, qualquer coisa, vocês já sabem, botar na prática, aplicar baratinho, como o professor Décio falou. Vocês podem comprar, não pedir, né? Porque é arriscado o pessoal não querer te dar, mas brincadeira, gente. Mas você faz o pedido. Bem barato, muito barato. E o incrível é que, às vezes a pessoa pensa, poxa, mas... Chega rápido em casa. Pode usar até para outras coisas também, né? Pode. Se ele quiser colocar um objeto ali, por exemplo, na geladeira. Ah, eu queria botar um enfeite, só que esse imã não segura. Toda vez ele cai. Bota ali um imã de neodímio, duvido ele cair. Não vai, não. Depende do tanto que ele suporta também, né? Justamente. Nele tem essa especificação. Não pode colocar o irmãozinho penteiro grudado na geladeira. Isso. Brincadeira. Mas beleza? Até uma próxima aula.